Pessoal, bom dia de novo. Semana passada a gente falou sobre a quaresma e a gente comentou que a quaresma na verdade é um retiro, né, de 40 dias, por meio do qual a gente se prepara para a quaresma, para a Páscoa, que é a festa mais importante, a solenidade mais importante da igreja. E a gente comentou que, na verdade, a nossa vida nesse mundo é uma quaresma. A nossa vida nesse mundo é uma quaresma, porque a gente peregrina nesse mundo, como o povo de Deus peregrinou 40 anos no deserto, a gente peregrina nesse mundo rumo à Terra Prometida, nossa Jerusalém Celeste. Estamos caminhando para a nossa Páscoa definitiva. A gente vai morrer, será julgado e será estabelecido nosso destino eterno. Depois, quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, para julgar os vivos e os mortos, ressuscitaremos. Então, nessa mesma carne verei a Deus, diz o profeta Jó. O Jó diz, livro de Jó, nessa mesma carne, minha esperança é que nessa mesma carne verei a Deus. Então nós ressuscitaremos. E com o corpo ressuscitado, os justos irão para a glória de Deus, gozar da felicidade eterna com o seu corpo ressuscitado, e os iníquos com o seu corpo ressuscitado vão para o inferno. Então a nossa vida nesse mundo é uma quaresma. E a gente comentou também do simbolismo do número 40, e a gente falou que foram os 40 anos que o povo caminhou no deserto. A gente falou dos 40 dias em que Moisés esteve no monte Sinai. A gente falou dos 40 dias que o profeta Elias caminhou com o alimento do pão oferecido pelo anjo. A gente falou dos 40 dias que Jesus jejuou, 40 dias e 40 noites, preparando-se para a sua vida pública. Então, esse número 40 ele é recorrente nas Sagradas Escrituras, nos mostrando essa realidade. A nossa vida, que naquela época, quando começou o retiro quaresmal de 40 dias, voltando no 350, a vida do homem naquela época durava em média 40 anos. Então, que a nossa vida, ou seja, os nossos 40 anos de vida nesse mundo, hoje, a gente pode colocar em 80 anos, dobramos, né? Pelo menos isso. Normalmente os homens vivem 80 anos hoje. Nossa vida nesse mundo é uma quaresma, uma caminhada. E para que a gente caminhe bem nesses 40 dias de retiro quaresmal, e, sobretudo, para a gente caminhe bem no nosso grande retiro quaresmal, que é a nossa vida, a igreja nos oferece 3 ferramentas: o jejum, a oração e a esmola. Essas 3 ferramentas são indispensáveis para a gente viver bem a quaresma, no sentido de tempo litúrgico, viver bem a quaresma, mas também, sobretudo, são indispensáveis para a gente chegar na nossa Jerusalém Celeste. E isso que a gente vai comentar hoje. Como que olha só o que eu vou falar agora, como que é impossível que alguém chegue no céu sem usar essas ferramentas. É impossível alguém se salvar sem usar essas ferramentas: o jejum, a oração e a esmola. Você quer se salvar sem jejuar, sem orar e sem praticar a esmola? É como alguém que quer pregar um prego na madeira sem martelo, usando as próprias mãos. Você pode tentar, mas acho que o prego vai entrar mais na sua mão do que na madeira. Entendeu? Então é impossível alguém se salvar sem essas práticas. Então vamos começar falando do jejum. Eu coloquei ali algumas palavras: Mateus 3, Mateus 4, Mateus 17 e Atos. Eu vou tentar, só de jejum aqui eu separei um montão de palavras. Mateus 3, Mateus 4, Mateus 17, Joel 1, Joel 2, versículo 12, Joel 2, versículo 15, Atos 14, versículo 23, Atos 13, versículos 2 e 3, Lucas, capítulo 2, versículo 37, Daniel, capítulo 9, versículo 3, Daniel, capítulo 10, versículo 13. Coloquei um montão aqui. Depois aqui na edição do vídeo eu vou colocar todas essas palavras aqui para vocês depois consultarem. Mas é muita coisa. E aqui só de jejum deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 citações bíblicas. E eu peguei ontem assim, rapidinho, né? Peguei a Bíblia e fui pegando palavras de jejum assim, em 10 minutos eu peguei essas 11 aqui. Então é muita coisa, né? Do Gênesis ao Apocalipse, o jejum é citado. Também as outras práticas. Então eu vou pegar essas aqui que são as principais, que são do Novo Testamento e principalmente porque é do Evangelho, e a gente vai meditar um pouco a partir de Mateus,
capítulo 3, versículo 2. Os santos sempre fizeram jejum. Não só os santos. Antes do Novo Testamento, antes da igreja, o povo de Deus, né, os judeus, o povo hebreu, sempre fez jejum. E aqui eu peguei uma frase de Santo Agostinho de Hipona, que é Santo Padre, um patriarca da igreja. Santo Agostinho diz assim, ó: o jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa a névoa da concupiscência, amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. Só essa frase de Santo Agostinho de Hipona aqui já dá para te falar umas 2 horas. Primeiro a gente precisa entender por que a gente jejua, qual que é a finalidade da gente jejuar. Depois a gente vai pegar aqui o jejum de Mateus 3. A gente jejua por quê? Em nós existe uma concupiscência, que é uma tendência para o pecado. Essa tendência para o pecado, que é a concupiscência, está em nós desde o pecado original. O pecado de Adão e Eva ficou em nós com uma marca. Desculpa. Deixou em nós essa marca que é a concupiscência. O pecado em si, original, ele foi perdoado pelo batismo. Só que ficou essa consequência. O que é essa concupiscência? É a nossa tendência para o mal. Quem é mais antigo e que tem mais de 30 anos já ouviu aquela música do Roberto Carlos que diz assim: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Vocês lembram dessa música? Roberto Carlos? Porque tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. E aí começa a dar uma olhada na sua vida e ver se não é verdade. Esse gostar de coisas ruins, na verdade, é a própria concupiscência. É a nossa tendência para o mal. Se alguém dá um tapa na nossa cara, a nossa tendência é dar outro tapa na cara. Não é perdoar. Se alguém nos prejudica, a nossa tendência é nos vingar daquele que nos prejudicou. Mesmo que eu não me vingue causando para ele um prejuízo tão grande quanto ele causou, eu me vingo falando mal dele para outras pessoas. Então a maledicência, a fofoca é um tipo de vingança. Então você vê que a gente tem essa tendência para o mal, essa vontade pelo mal. E essa vontade pelo mal, esse ímpeto da alma pelo mal, precisa ser refreado, precisa ser controlado. Isso a igreja chama de carne, a nossa carne. O que seria essa carne humana que a igreja diz? É essa vontade para o mal, esse ímpeto da alma para o mal, que tende para a putrefação. E isso a gente vê pela nossa própria carne, literalmente. Dá uma olhada no seu corpo. O que acontece com o seu corpo se você não toma banho? No mínimo você vai ficar fedendo suor, né? Se você não escovar dente, vai encher de cárie. Então o seu corpo ele tende sempre para podridão. E o que o seu corpo produz? Se não podridão. Já pensaram nisso? Você pega aquela lasanha deliciosa, bolonhesa, cheirosíssima. O que você transforma aquela lasanha? Esse é um grande sinal que nós tendemos para a podridão. E isso precisa ser refreado, precisa ser controlado. Precisa ser controlado. E para controlar essa vontade pelo mal, a gente precisa educar e controlar nossa vontade, educação da vontade. E aí o jejum é uma ferramenta indispensável. Por quê? Eu vou fazer jejum de chocolate, por exemplo. É uma abstinência, na verdade, né? O jejum é você tirar a refeição, mas estou falando aqui de chocolate, é um exemplo, isso seria uma abstinência, não é propriamente um jejum. Mas para a gente entender, eu vou fazer uma abstinência de chocolate. Eu adoro chocolate. E aí naquele dia que eu me propus a não comer chocolate, chego no serviço e um colega de trabalho me dá uma barra de chocolate. Grandona. Trouxe pra você porque eu sei que você gosta. De fato, né? Aí você pega aquela barrona de chocolate e põe em cima da mesa assim, ó. Quando você tá de penitência, né? Você põe aquela barrona de chocolate em cima da mesa e trabalha 12 horas olhando pra barra de chocolate. Mas eu não vou comer, porque eu tô fazendo penitência. Eu vou me controlar. Existe
sim, um homem na história da igreja, agora recente, século XX, o nome dele é Jacques Fesch. Ele foi condenado à morte e se converteu na cadeia, na prisão, lendo as histórias de Nossa Senhora de Fátima, as aparições de Fátima. Ele morreu na década de 50, se não me engano, 1958. Então as aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1917 eram relativamente recentes. Ele preso, tinha vivido uma vida totalmente desregrada, recebe na cadeia um livro com as histórias de Nossa Senhora de Fátima, e ele tinha sido preso por homicídio, condenado à morte na França, ia para a guilhotina. E lendo a história de Nossa Senhora de Fátima, ele se converte. E ele, o Jacques Fesch, gostava muito de chocolate. Então ele manda carta para a mãe dele e pede assim: mãe, manda para mim muitas barras de chocolate. E a mãe dele manda barras de chocolate. Só que ele não comia, porque ele fazia penitência de chocolate. Então ele tinha o chocolate na cela dele na cadeia, deixava o chocolate lá em frente a ele na cadeia lá, só para ele não comer o chocolate. Por quê? Porque é fácil você na cadeia fazer jejum de chocolate, você não tem chocolate, né? Então ele pedia para a mãe dele levar o chocolate, deixava o chocolate lá em frente a ele, na cara dele assim o chocolate, mas não comia o chocolate. Por que isso? Para controlar a nossa vontade, a nossa tendência para o mal, a nossa tendência para o erro, a nossa tendência para a podridão. Por isso a gente precisa jejuar, a gente precisa educar a nossa vontade. E assim, diante de uma tentação, fica muito mais fácil a gente entender isso, a gente pensa na tentação da luxúria. Por quê? Olha o que vai dizer Santo Agostinho. Hoje a garganta está ruim. O jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito. Isso aqui que Santo Agostinho disse é o que eu estou falando até agora. Submete a carne ao espírito. Torna o coração contrito e humilhado. Por quê? Porque você vê como você é fraco, como você está morrendo de vontade de comer aquilo que você precisa, ou que você gosta. Dissipa a névoa da concupiscência. Lembra que eu falei que precisa da concupiscência, que é a tendência para o mal? Dissipa a névoa da concupiscência, ou seja, vence a concupiscência, amortece o ardor da luxúria. O que é a luxúria? É o pecado contra a castidade. Amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. Por que o jejum amortece o ardor da luxúria? É o pecado contra a castidade. E por que o jejum leva você a viver a castidade? Porque pelo jejum você domina a sua carne. E assim, a luxúria, o pecado contra a castidade, é uma consequência natural de uma carne que é indomesticada, que é a louca da casa. Santa Teresa d'Ávila dizia que a carne é a louca da casa. Por que a louca da casa? Porque a louca da casa, ela grita, ela faz barulho, ela se mata, ela se fere, e ela quebra a casa inteira, ela destrói tudo. Essa é a carne, a nossa concupiscência. Santa Teresa d'Ávila diz: a carne é a louca da casa, ela precisa ser amarrada. E a ferramenta para você amarrar a carne é o jejum. Então, se você dá livre, se você não põe freios na sua carne, se você satisfaz os apetites da sua carne, principalmente também na comida, e come tudo que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, na quantidade que você quer, a sua carne começa a dominar você. A carne domina a alma. E aí, quando vier o apetite sexual, você não vai conseguir resistir, porque a sua carne não está treinada, mas pelo contrário, a carne está dominando a alma, e aí você vai pecar contra a castidade. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que o jejum amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. O jejum, então, é uma ferramenta indispensável para chegar no céu. Não tem como chegar no céu sem fazer penitência. Tanto é que, nessa palavra de Mateus capítulo 3, versículo 2, é o início da pregação de João Batista. O que João Batista pregava? Mateus capítulo 3, versículo 2. Naqueles dias, pegando o versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então, naqueles dias apareceu João, começou João a pregar. E o que ele pregava de imediato? Versículo 2, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. A primeira coisa que João pregava que é: faça jejum, gente, faça penitência. E João era um cara que fazia tremendos jejuns. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, não tomava bebida alcoólica, tinha uma vida totalmente regrada no deserto.
cara só comia mel e gafanhoto. Era extremamente penitente. Não comia carne, não comia pão. Naquela época, o vinho era um alimento comum entre os judeus. Ele não tomava vinho, só tomava água. Mel silvestre, ou seja, o mel que ele achava no deserto. Mel silvestre quer dizer o que ele conseguia achar. Se ele não achasse, ele não tomava mel silvestre. E gafanhoto. Era a alimentação de João. Viveu assim uma vida de penitência e se tornou um santo elogiado pelo próprio Jesus, que diz que não há outro homem nascido de mulher que seja tão santo como São João Batista. Olha só o elogio que Jesus faz para São João Batista. E a primeira pregação de João: faça jejum, fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Então, é o que eu estava falando. A quaresma, os 40 dias litúrgicos da quaresma, a gente é convidado a fazer um jejum, por obrigação, por lei da igreja. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, obrigatório fazer um jejum. Só que a quaresma inteira a gente é convidado a fazer uma abstinência, né? Eu vou tirar a carne, vou tirar o refrigerante, vou tirar o açúcar, vou tirar um doce. Só que a quaresma é um símbolo para a nossa vida inteira. A nossa vida é uma quaresma nesse mundo. Então a nossa vida inteira a gente precisa jejuar e fazer abstinência. O ano inteiro. Você pode comer uma macarronada no domingo, tomar uma Coca-Cola, comer um doce. Agora se você vê que isso é um vício, você pode tirar isso, ou você pode tirar, por exemplo, eu vou tirar refrigerante, eu vou tomar uma Coca-Cola. Por exemplo, a Coca-Cola não faz bem nenhum, né? Então você pode tirar a Coca-Cola para sempre. Mas vamos supor que eu quero tirar carne. Carne é importante, proteína. Eu não aconselho você tirar carne para sempre. Eu vou tirar carne, beleza, tira a carne durante um tempo. Não vou comer carne na quaresma. Acabou a quaresma, volte a comer carne. Ou não vou comer carne de julho a dezembro. Fica de julho a dezembro sem comer carne. Mas essas coisas que são importantes pra gente, carne, etc., não tira para sempre, né? Agora, açúcar. Vou fazer um jejum de açúcar, nunca mais vou comer açúcar. O perigo é você depois não conseguir cumprir esse jejum e cair, né? Quebrar um voto. Então, assim, analisa também se você é capaz de fazer um jejum tão forte para sempre, né? Ou não, né? E coisas que a gente deve jejuar para sempre, né? Igual um amigo lá em Caraguá, o Bruno, ele fez um jejum para sempre de bebida alcoólica. Nunca mais veio bebida alcoólica. Maravilha, benção. Glória a Deus. Álcool, refrigerante, cigarro, mais o que? Açúcar também, mas só que o açúcar é difícil, porque açúcar tem muita coisa com açúcar, né? Biscoito recheado, biscoito de maisena. Então açúcar, sim, você pode até fazer, porque não faz falta para você. Só que às vezes é difícil você acabar caindo por conta de tudo ter açúcar. Mas é bom também, se você conseguir fazer. Agora, coisas, igual eu falei, fundamentais, tipo carne, não é bom você faz durante o tempo. A não ser que você seja um São João Batista, né? Aí você faz você. São João Batista é o cara, né? Só que eu não sou. Então... Mas a nossa vida nesse mundo é uma quaresma. Então essas práticas quaresmais a gente tem que fazer a vida inteira. A gente não reza a vida inteira, o ano inteiro. O pobre não precisa de esmola o ano inteiro. E a nossa carne também precisa de freio o ano inteiro. Entendeu? Então eu preciso frear a carne os 365 dias do ano. Trazer uma frase aqui de Santo Atanásio, também é patriarca da igreja. Santo Atanásio fala sobre os demônios. Ele diz assim, os demônios adoram que você satisfaça a carne. Só que naquela época ele usa uma palavra diferente. Ele diz, os demônios adoram a plenitude, que é você satisfazer a carne plenamente. Dar livre, realizar todos os desejos da carne. Comer. Eu quero comer, eu como até arregaçar. Os demônios adoram a plenitude, a embriaguez e o conforto corporal. O jejum possui grande poder e opera coisas gloriosas. Jejuar é banquete com os anjos. Então aqui Santo Atanásio põe os demônios e os anjos de um lado e de outro. O Santo Atanásio diz, os demônios adoram que você satisfaça a carne. Eles adoram a plenitude, a embriaguez. Eles adoram que você dê conforto para o seu corpo.
enquanto que os anjos ficam muito felizes se você jejuar, porque jejuar é banquetear-se com os anjos. Olha a importância então do jejum. A outra palavra que eu preparei para vocês, que separei para vocês, é Mateus 4, versículo 2, que é o jejum de Jesus no deserto, né? Em seguida, pegar o versículo 1, Mateus 4, 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E aí vai dizer que o tentador tentou Jesus com 3 tentações e Jesus venceu as 3 tentações. Jesus é o nosso Salvador. Tudo que Jesus faz, ele faz com um único objetivo: nos mostrar um caminho de salvação. A teologia diz que tudo que Jesus assume, ele santifica, e tudo que ele santifica, ele redime, certo? Ou seja, tudo que Jesus fez, ele deixou para nós um caminho de salvação. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho de salvação. E ao jejuar, Jesus estava nos mostrando um caminho de salvação. Olha só o caminho que Jesus faz aqui em Mateus 4. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Depois que ele jejuou, o demônio veio tentá-lo e ele vence o demônio. Ele está nos mostrando que o jejum é uma ferramenta indispensável para quê? Para vencer o demônio. Por isso que diz aqui: os demônios adoram a plenitude, a embriaguez, o conforto corporal. O jejum possui grande poder e opera coisas gloriosas. Jejuar é banquetear-se com os anjos. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus vai dizer que os demônios só são vencidos à força do jejum. Ele que aqui em Mateus 4 vence o demônio por causa do... Claro, ele ia vencer o demônio de qualquer forma porque ele é Deus, né? Mas ele está nos mostrando que o jejum é uma ferramenta para vencer o demônio, aqui em Mateus 4. Aqui em Mateus capítulo 17, versículo 21, os apóstolos tentam expulsar o demônio de um menino e não conseguem. Jesus chega e faz o exorcismo e expulsa o demônio. Depois os apóstolos falam assim: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus vai dizer no versículo 21, quanto a essa espécie de demônio, só pode ser expulsa à força de oração e de jejum. Então Jesus diz à força de oração e de jejum. Então ele mostra que a oração e o jejum são forças espirituais, forças que o demônio não pode resistir. Não pode resistir. Bom? Nossa, já falei 22 minutos sobre jejum. Vamos passar para outro tema, senão a gente vai ficar para mais. Oração. Eu vou trazer aqui uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Ela diz assim, ó: quem deixa de rezar, cedo ou tarde, torna-se um animal ou um demônio. Quem deixa de rezar, cedo ou tarde, se torna um animal ou um demônio. Por que Santa Teresa diz isso? Vamos entender essa frase de Santa Teresa. O que um demônio faz? Um demônio, ele vive para a prática do mal, certo? E para torturar as almas que estão no inferno e para tentar as almas que estão aqui na terra, as pessoas que estão vivas na terra, a caírem em pecado e irem para o inferno. Por que o demônio quer que a gente vá para o inferno? Ele quer companhia lá? Por que o demônio quer que a gente vá para o inferno? Por inveja. Então, o demônio perdeu o céu e o demônio tem 2 grandes pecados. Ele tem todos os pecados, menos um, né? Sabe qual é o único pecado que o demônio não tem? A preguiça. O bicho trabalha. Agora o resto ele tem todos, menos a preguiça. O demônio tem grandes pecados. Os 2 maiores pecados que se destacam no demônio, que é a soberba e a inveja. Ele perdeu o céu pela soberba e ele quer nos levar para o inferno pela inveja. Porque ele perdeu o céu, ele não quer que nós ganhemos o céu, né? Então por isso ele trabalha para a nossa perda, que a gente vá para o inferno. Só que o que é a oração? A oração é trato com Deus. Trato com Deus. Imagina você purpurina. Pensou na purpurina? Alguém consegue mexer na purpurina sem ficar com a mão suja de purpurina? Se você mexe na purpurina, você olha na sua mão está purpurinada, né? Cheia de purpurina. Assim é um trato com Deus. A palavra diz que Moisés, quando entrava na tenda do encontro para rezar, para conversar com Deus, quando Moisés saía, o rosto de Moisés resplandecia, brilhava de luz. Isso é um sinal que Deus operou, um milagre que Deus operou na vida de Moisés, era um milagre de fato. O rosto de Moisés brilhava. Mas Deus quis fazer esse milagre para nos mostrar que quando a gente reza,
quando a gente está em trato com Deus, a gente resplandece, porque a gente fica na presença de Deus e algo de Deus fica em nós. Entendeu? Como você mexe com purpurina, imagina você pegar a purpurina, mexer, passa a mão no rosto assim sem perceber, depois você sai na rua. As pessoas falam, nossa, aquela pessoa está achando que é, sei lá, carnaval, tá com a cara toda cheia de purpurina. Isso é tratar-se com Deus. Quando a gente trata com Deus na oração, a gente fica repleto de Deus e Deus resplandece em nós. Certo? Em contrapartida, quando alguém não reza, ele vai ficando cada vez mais parecido com um demônio. Por quê? Quando você apaga a luz, o que fica? A escuridão, as trevas. Não rezar é apagar a luz na alma. E aí você imagina um criminoso, um bandido. Imagina aquele criminoso cometeu grandes crimes, torturou, matou, estuprou, cometeu barbaridades. O que o demônio faz? O demônio veio ensinou para matar, roubar e destruir. O que o criminoso faz? Mata, rouba e destrói. Ele não se tornou semelhante ao demônio? E quando ele entra na casa de uma família, encontra lá uma criança e ele violenta a criança e tortura a família, e tortura o pai, mata todo mundo. Não é exatamente isso que o demônio faz? Então esse é o extremo de um homem que se tornou um demônio. Extremo de um homem que tornou-se como um demônio por causa do pecado. E aonde começou isso? Começou na ausência de Deus. Quando Deus foi apagado dessa alma e as trevas começaram a crescer nessa alma. Deus foi apagado dessa alma a partir do momento que ele se afastou de Deus. E o que é afastar-se de Deus? É deixar de rezar. E por isso que Santa Teresa d'Ávila diz: quem deixa de rezar, cedo ou tarde se torna um animal ou um demônio. Por quê? O que o animal faz? O animal busca o prazer e foge da dor. O animal... Você tem um cachorrinho. Você quer treinar o seu cachorrinho. O que você faz para treinar o cachorrinho? Prazer e dor. Eu quero que o cachorro faça tal atividade, role. Então, quando ele rola, eu dou um docinho, dou prazer. Quando ele não rola, eu dou uma chinelada, provoco dor. Então, ele vai rolar, para quê? Para buscar o docinho e fugir da chinelada, buscar o prazer e fugir da dor. E como que os homens têm vivido hoje no século XXI? Para buscar o prazer. Festa, balada, diversão, droga, tudo que causa prazer e fugir da dor. E às vezes, para fugir da dor, eles buscam coisas que no futuro vão causar ainda mais dor, como, por exemplo, as drogas. Então, por isso que quem deixa de rezar se torna um demônio, um animal. Santo Afonso de Ligório, nesse livro aqui, ó, trouxe para vocês, falei do jejum, não mostrei o livro, né? Esse livro aqui, ó, Prática do Jejum, Monsenhor Jonas da Bíblia, ele traz os tipos de jejum. É um livrinho, nossa, pequeniníssimo, muito fininho, muito baratinho também. Acho que deve estar uns R$10 esse livro aqui na Nacional. Recomendo muito, tem 45 páginas só. Práticas de jejum. Aqui o Monsenhor traz os tipos de jejum e a importância da gente jejuar. Esse livro aqui é a oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse aqui é da editora Santuário. Esse livro aqui é um livro tremendo. Santo Afonso é um santo que rezava 8 horas de oração mental por dia. Oração mental é o quê? É a conversa com Deus. Além do rosário, além da missa, além da liturgia das horas, ele conversava, falava, dialogava com Deus 8 horas por dia. Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa d'Ávila também, ela diz assim: quem não reza se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. Por quê? Quem não reza apaga a luz da alma. E aí eu trouxe essas palavras aqui, não vou nem abrir, só vou citar. No 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, São Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A nossa vida precisa ser uma constante oração. Como assim que eu vou orar sem cessar? Eu não consigo ficar rezando 24 horas por dia. Estar sempre na presença de Deus, sempre elevar o coração a Deus. É claro, você precisa ter momentos de oração. Você precisa rezar o rosário, rezar o texto, precisa participar da missa, no mínimo, domingo, para não cair em pecado mortal.
Você precisa ter momentos de colóquio com Deus, em que você vai conversar com Deus, falar as coisas do seu coração. Momentos em que você vai ouvir a Deus através da leitura da palavra. Mas ao longo do seu dia, naquele momento que você estiver lá na farmácia trabalhando, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Manter o coração em Deus. No meio do serviço, reza uma jaculatória. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, faça meu coração. No meio do serviço, eleva o pensamento a Deus. Medita nas coisas de Deus, medita da paixão de Jesus, pensa na agonia de Jesus das Oliveiras, a sua flagelação. Eleva o seu pensamento, esteja com o pensamento sempre em Jesus, sempre pensando em Jesus. De manhã, leia a Sagrada Escritura e durante o dia vai trazendo isso que você leu de volta para o seu coração através da memória. Anota um versículo que te chamou a atenção no papelzinho. Durante o dia, deixa aquele papelzinho aberto na sua frente e você dá uma olhada naquele papelzinho e vai pensando o que Deus te falou através daquele versículo. Isso é orar sem cessar, que São Paulo vai dizer aqui em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Isso é orar sem cessar. A oração, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, que é a doutora da oração, eu trouxe aqui 2 frases dela, ela é a doutora da oração. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a oração não é muito pensar em Deus, nem é muito falar com Deus. A oração é amar. A oração é amar a Deus. Então elevar o coração, dar corações ao alto, elevar o coração a Deus. E durante o dia suspirar de amor por Deus, como São Felipe Neri fazia, né? São Felipe Neri amava tanto a Deus que o coração dele se dilatava que chegou a quebrar costelas, como a gente falou outros dias, né? No catequese a gente falou sobre isso, sobre a costela e o coração dilatado de São Felipe Neri. São Felipe Neri, durante o dia, ele suspirava de amor por Deus e sempre voltava ao pensamento, pensava como Deus me ama, como eu preciso amá-lo. São Francisco de Assis, ali a gente tem mais São Francisco de Assis, ele rezava uma oração repetitiva que ele falava sempre a mesma coisa, com lágrimas nos olhos, chorava, rezava: o amor não é amado, o amor não é amado. Como que os homens deveriam amar a Deus e não amam? E São Francisco de Assis chorava: o amor não é amado. Filipenses capítulo 4, versículo 6, São Paulo diz assim: não vos angustieis. Filipenses 4, 6. Não deixa a angústia tomar conta do seu coração, mas apresenta a Deus os seus problemas pela oração. Mateus capítulo 7, versículo 7, coloquei. Mateus 7, 7. Jesus diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. A oração, ela abre os cofres de Deus. A oração é a senha do céu. Jesus diz: pedi e recebereis, Mateus 7, 7. É por isso que em Filipenses 4, 6, ali, também, São Paulo vai dizer: por que você está angustiado? Por que você está tão preocupado? Peça a Deus na oração e confie. Não existe oração que não seja atendida. Deus é nosso Pai. Pai, são meio-dia. Me dá uma caixa de chocolate para almoçar. Vou te dar um prato de arroz, feijão, carne e uma batatinha frita. Depois do almoço, eu te dou um chocolate. Mas na minha oração eu pedi uma caixa de bombons para eu almoçar, que eu quero almoçar bombom a vida toda. Só que isso vai me causar uma diabetes, uma anemia, eu vou morrer. Então meu pai sabe que eu preciso de arroz, feijão, batata frita, que já é um carinho, né? A batata frita, a carne e depois do almoço um bombom de sobremesa. Mas ele vai nos atender, ele vai ter o bombom. Entendeu? Não existe oração que não seja atendida. Então reza, peça a Deus e confia. Você apresenta a Deus os seus pedidos e submete os seus pedidos à vontade de Deus e sabe, Deus vai me atender da melhor forma, da melhor maneira, porque o que Ele quer para mim é salvação eterna. Às vezes eu rezei e não vi o fruto daquela oração. É o que aconteceu comigo. Por vezes, minha mãe estava doente, minha mãe desenvolveu um tumor no cérebro, e eu rezei, pedi a Deus que curasse minha mãe, e eu tinha certeza que Deus curaria minha mãe. Minha mãe adoeceu em novembro, surgiu foi de água de chagada nesse tumor, operou em dezembro e faleceu em janeiro. E no velório da minha mãe, o caixão estava assim, no velório,
Eu peguei a Bíblia, era a Bíblia de Jerusalém que eu estava usando, coloquei a Bíblia de Jerusalém em cima do corpo da minha mãe e fiz uma pregação no velório de ação de graças, agradecendo a Deus porque Ele havia atendido minha oração. Como assim Ele havia atendido sua oração se sua mãe morreu? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Que adianta minha mãe ser curada do tumor do câncer, viver mais de 50 anos, morrer e ir para o inferno? Deus sempre atende a nossa oração. Se Deus não curou o corpo da minha mãe, com certeza eu creio que Ele curou a alma dela. E o que importa, a gente está aqui passando por esse deserto, nosso destino é a terra prometida. Nosso destino não é esse mundo. A gente não está aqui para ficar nesse mundo, a gente está aqui para a eternidade. A gente está nessa quaresma para chegar na Páscoa. Nossa vida é essa quaresma. Então, a quaresma da minha mãe se acabou. Chegou a Páscoa. Não é esse o objetivo? Quem quer ficar no deserto? A gente não quer ficar no deserto, a gente quer chegar na terra prometida. Então, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Disse Jesus em Mateus 7,7. Confiemos em Deus, apresentemos a Deus a nossa oração, acendamos a luz da oração das nossas almas, para que a gente não vire demônio ou animal. Mas, em contrapartida, quem reza se salva, quem não reza se condena, vai dizer Santo Afonso de Ligório. Quando a gente reza, quando a gente tem vida de oração, é o que eu falei para vocês. A gente fica com o rosto resplandecente, a gente começa a ficar parecido com Jesus. E aí esse é o mistério dos santos. O que são santos? Santos são homens e mulheres que se tornaram parecidos com Jesus, que de fato se tornaram cristãos. O que significa cristão? Um novo Cristo. Os santos são pessoas que resplandeceram, que se tornaram parecidos com Jesus. Como que eles se tornaram parecidos com Jesus? Através da convivência com Jesus. Você lembra lá em Mateus 17 mesmo, na transfiguração, Monte Tabor, Mateus 17, a partir do versículo 1? Jesus resplandece de luz no Monte Tabor, aparece Moisés e Elias conversando com ele, e aí Pedro, Tiago e João estavam cochilando a corda e veio Jesus resplandecendo em glória. Aquela luz de Jesus toda que resplandecia iluminou Pedro, Tiago e João. Iluminou eles. Isso é a vida de oração. Estar na presença desse Jesus que resplandece e deixar Ele nos iluminar. E às vezes não vai ser tão gostoso fazer oração, mas é necessário. Lembra que eu falei para vocês Santa Teresa d'Ávila, que era a doutora da oração, e trouxe essas duas frases de Santa Teresa d'Ávila? Nem sempre Santa Teresa d'Ávila tinha vontade de rezar, sabia? Teve uma vez que Santa Teresa d'Ávila não estava com vontade de fazer adoração eucarística. Sabe esse Aparecida que tem aqueles tijolinhos? Tijolinho de Aparecida? O convento de Santa Teresa d'Ávila tinha aquele tijolinho igual a Aparecida. E aí Santa Teresa foi para a capela. Olha que eu estou falando da doutora da oração, Carmelita, que restaurou o Carmelo. O Carmelo é a maior escola de oração da igreja hoje, sem dúvidas. O Carmelo é a maior escola de oração da igreja hoje. Em Tremembé tem o Carmelo. Um abraço para as irmãs que estiver vendo, eu mando um vídeo para elas todo dia. Se ela estiver vendo, um abraço para as irmãs aí, para a madre. E Santa Teresa não queria rezar, estava sem vontade de fazer adoração, então ela se ajoelhou diante de Jesus e falou para Jesus o que estava no coração dela. Falou: Jesus, eu não estou com vontade de fazer adoração, mas eu vou ficar aqui 1 hora fazendo adoração sem vontade, e eu não consigo sequer, Jesus, rezar, mas eu vou ficar aqui contando os tijolinhos da capela, mas vou ficar aqui com o Senhor. E ela ficou lá contando tijolinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Contando os tijolinhos todos da capela. Passou aquela 1 hora de oração, de adoração, ela viu que tinha dado a horário. Ela, graças e louvores, se deu a todo momento, sentia-se o sacramento. Se levantou e foi embora. Continuaram as tarefas dela. Mais pra frente, ela rezando em êxtase. Quando ela rezava às vezes, ela tinha êxtase, ela era arrebatada, né? E ela entrou em êxtase e Jesus apareceu para ela. E ela ali, na presença de Jesus, literalmente, né, vendo Jesus, ela perguntou: Jesus, qual foi a vez que eu mais te agradei? Jesus falou assim: Teresa, a vez que você mais me agradou foi a vez que você ficou comigo contando os tijolos da capela. Porque daquela vez você estava por amor, não por vontade. Você não tinha vontade de estar ali, mas por amor você ficou ali contando os tijolos da capela, mas fez companhia para mim. E foi a vez que você mais me agradou. E foi a sua oração que eu mais gostei. Então a oração
tremenda. É tremenda. E a oração é, sobretudo, amar a Deus. Amar a Deus. Eu rezo o rosário todos os dias, os 4 terços. O dia que você está cansado, que você chegou ali e não conseguiu completar o seu rosário, está cansado, vou rezar o último terço aqui, pulando as Ave Marias de qualquer jeito. É melhor você rezar uma Ave Maria com amor, com caridade, bem rezado, do que rezar 50 Ave Marias de qualquer jeito. É claro que é importantíssimo rezar o rosário, né? O rosário, eu chamo o rosário, entre aspas, da missa do leigo, né? Que é a maior oração que nós leigos sozinhos podemos fazer para honrar a Deus é o rosário. É claro que a missa é muito maior do que o rosário, mas a missa precisa de um sacerdote para oferecer a missa. Agora nós leigos sozinhos, a maior oração que a gente pode fazer é rezar o rosário. Mas o que importa para Deus, para Nossa Senhora, para os santos, para São José, é o nosso amor. Essa é a oração, não trata de muito pensar, vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Porque naquela época as pessoas ficavam pensando, meditando os mistérios de Deus, né? Ela fala, a oração não é muito pensar, a oração é muito amar. Então a oração é fundamental. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E para terminar essa meditação sobre a oração, no seu dia, separe um tempo para a oração. Um tempo. Nem que seja 15 minutos de manhã. Acorda 15 minutos mais cedo. Esses 15 minutos eu vou conversar com Deus. Depois você lê a palavra e você traz aquela palavra para o seu dia. E vai trazendo de volta no seu coração, para que você cumpra aquilo que vai dizer São Colossenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Bom, então eu indico esse livro aqui, A Oração, de Santo Afonso de Ligório. A Esmola. Esse livro aqui é do André Beltrame. Esse livro é da Biblioteca Católica. Eu não sei se esse livro você consegue achar ele sem ser pela minha Biblioteca Católica. Esse é um livro que veio, um livro de bolso, veio junto com o combo da Biblioteca Católica, mas é o melhor livro de oração que eu já li. É o melhor livro de oração que eu já li. De oração, perdão. É o melhor livro sobre a esmola que eu já li. Então, André Beltrame e a esmola. Sobre a esmola, o que acontece? A gente ouve muito falar que não devemos dar esmolas, né? Quem já ouviu falar isso aí? Não se deve dar esmolas. Que se der esmola, incentiva a pessoa a continuar em situação de mendicância e etc. E às vezes até a prefeitura faz uma campanha lá para que a gente não dê esmola. Né? Já ouviram isso daí, né? Lembra que eu falei no começo que o príncipe do mundo é o demônio? Que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que o mundo fala? Com muita cautela? Vamos ver o que é a igreja, através dos santos padres, dos santos, e o que é a palavra de Deus, que a Bíblia fala sobre a esmola. Ó, antes eu vou pegar uma frase desse cara aqui, ó, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis dizia assim, ó: sejamos, pois, caridosos e humildes, e façamos a esmola, porque a esmola nos lava a alma das manchas do pecado. Olha o que vai dizer São Francisco: a esmola nos lava a alma das manchas do pecado. Vamos continuar uma frase de São Policarpo de Esmina. São Policarpo é mártir, foi bispo de Esmina, santo padre. São Policarpo era bispo de Esmina, né? Ele diz assim, ó: quando podeis fazer o bem, não o deixeis para depois, pois a esmola liberta da morte. São Francisco diz assim, ó: a esmola nos lava das manchas do pecado. São Policarpo de Esmina: a esmola nos liberta da morte. São Belarmino: se não há muito a dizer sobre a necessidade de dar esmolas, hoje precisaria falar, né? Na época de São Belarmino nem precisava falar da necessidade da esmola, os católicos já tinham plena consciência, mas hoje precisa falar. Mas diz São Belarmino: se não há muito a dizer sobre a necessidade de dar esmolas, há muito sobre os frutos, pois estes são abundantes. Então há muito a dizer sobre os frutos da esmola, porque os frutos da esmola são abundantes. E quais são esses frutos da esmola que são abundantes, segundo o São Belarmino? São a salvação eterna. É aquilo que vai dizer São Policarpo: a esmola liberta da morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte.
a morte mais eterna, o inferno. E São Policarpo diz que a esmola liberta do inferno. São Francisco de Assis diz que a esmola nos lava a alma das manchas do pecado. O que são as manchas do pecado? É a consequência do pecado que nos leva para o purgatório, mesmo a gente tendo confessado. Você se confessa, o pecado é absolvido, mas ainda permanece a consequência do pecado, são as manchas do pecado. Isso te leva para o purgatório. Se você morre em estado de graça, você ainda precisa purificar essas manchas do pecado no purgatório. Mas a esmola purifica essas manchas do pecado e te evita, antecipa o seu céu, abrevia o seu tempo de purgatório. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 25, versículo 34. Vamos ver o que Jesus fala sobre a esmola. Jesus diz assim, ó: em verdade eu vos digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante... Perdão, peguei aqui 26. Peguei a negação de Pedro. Mateus 25, 34. Disse o Senhor assim, ó, falando sobre essa segunda vinda, juízo final. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo e na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso a um dos menores, um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E aí, gente, devemos ou não devemos dar esmola? Jesus disse: se você der esmola para um morador de rua, você está dando esmola para mim, e eu vou te pagar com a vida eterna. Se você der uma roupa para uma pessoa que está passando necessidade, você está dando essa roupa para mim, e eu vou te pagar com o céu. Se você visitar alguém que está doente e ajudar ele, você está visitando a mim, e eu vou te pagar com o céu. Então a esmola é a porta do céu. Em contrapartida, depois ele vai dizer... Ele voltará em seguida para os que à sua esquerda e dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado aos demônios, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E é a história do Lázaro, do pobre Lázaro, do rico Herculão, a parábola. O rico Herculão fazia festa, na porta dele estava o pobre Lázaro, que pediu uma esmola, e ele não dava esmola para o pobre Lázaro. Ele morreu, foi para o inferno, e Lázaro foi para o céu. Então a esmola é um divisor de águas. Aquele que dá esmola para o próprio Jesus. Jesus paga com o céu. Aquele que não dá esmola nega o amor a Jesus através do pobre. Não tem lugar no céu, porque no céu só vai ter lugar quem é parecido com Jesus. Jesus é amor, Deus é amor. Só vai ter lugar no céu quem amar. Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz que a esmola apaga uma multidão de pecados. Provérbios 10, versículo 12. A esmola apaga os pecados. Então, queridos, não podemos deixar de dar esmola. Não podemos. Ah, mas eu vou dar esmola para essa pessoa. Não sei se ele vai comprar cachaça. A gente não é juiz de ninguém, né? Eu não estou dando esmola para essa pessoa, estou dando esmola para Jesus, que se esconde no pobre. Mas se você tem receio de dar dinheiro, vai lá e compra um lanche e dá para a pessoa. Compra um pão, um presunto e queijo lá, um salgado, dá para a pessoa. Um refrigerante, não sei, compra alguma coisa e dá. Ah, eu não gosto de dar dinheiro, eu não me sinto bem. Então vai lá, compra um alimento. Assim, ó moço, dinheiro eu não gosto de dar, mas o senhor quer um lanche? Quero, eu vou comprar um lanche. Vai lá, compra um lanche da pé. Mas se você se sente à vontade de dar dinheiro, eu não ligo de dar dinheiro. Eu penso assim, eu não sou juiz de ninguém. Então. Claro. Se ele não se alimentar, já é ele com Deus, né? A gente não é juiz de ninguém, né?
Não julgueis e não sereis julgados, disse o Senhor, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia, vai dizer o Senhor no Sermão da Montanha. Então, assim, não compete a nós julgar. Eu não ligo de dar dinheiro, então eu prefiro até dar o dinheiro. Mas, se você se sente constrangido de dar o dinheiro, compra um alimento. E eu não sei como que eu vou fazer para ajudar as pessoas. Tem os vicentinos, vai lá e ajuda os vicentinos. Os vicentinos vão ajudar as pessoas, né? Os vicentinos são maravilhosos, cara, maravilhosos. Então, ajuda os vicentinos vão ajudar as pessoas. E se você puder, seja um vicentino também, quem sabe, né? Os vicentinos é maravilhoso, é a porta do céu. Amém? Então, assim, para a gente não se estender mais, já me estendi bastante. Essas são as nossas 3 ferramentas: jejum, oração e a esmola. Essas 3 ferramentas a gente tem que usar o ano inteiro, a vida inteira. Com relação ao jejum, é muito importante a gente jejuar toda sexta-feira, porque é o dia da paixão. Em Medjugorje, Nossa Senhora pede que a gente jejue às quartas e sextas. Mas tente fazer um jejum toda sexta-feira, pelo menos. Se puder, quarta e sexta é maravilhoso. Mas pelo menos tente fazer um jejum toda sexta-feira o ano inteiro, né? Porque o jejum nos faz controlar, nos põe no controle da nossa carne. Controlando a nossa carne, a gente vence os pecados. A oração nos põe na presença de Deus e Deus nos reflete a luz dele sobre nós, a gente vai se tornando parecido com Jesus na vida de oração. E a esmola, quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Tobias 12, versículo 8 e 9 também fala que a esmola purifica de todo pecado. Provérbios 10, 12 diz que o amor, a caridade, a esmola apaga todos os pecados. Mateus 25, Jesus diz que quando a gente dá uma esmola ao pobre, a gente está dando para ele essa esmola, e ele vai nos pagar com a vida eterna. Então, quem dá a esmola, quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus paga com a eternidade. Amém? Deus abençoe vocês e viva Maria Imaculada. São José, rogai por nós.